E às vezes a gente pergunta, né? Por que certas histórias estão na Bíblia? Por que certos textos estão na Bíblia? Oséias é a história de um homem de Deus, um homem que viveu de forma santa, pura, mas que foi chamado por Deus para se casar com uma prostituta. E tem mais. Não era uma prostituta que estava arrependida. Então a gente pergunta assim, como assim, Deus? Que tipo de construção é essa? Para que uma história como essa? E talvez você, como eu, incorra num erro constante quando a gente lê o livro de Oséias. Falar nisso, você já leu o livro de Oséias? Alguém aqui já leu o livro de Oséias? Sim? Sim. Já leu? A gente quando lê, pelo menos eu, essa pergunta assim, rapaz, o que é que esse homem fez de mal para Deus trazer uma tarefa dessa? Né? Por que que Deus parece que está punindo Oséias, colocando ele para um ministério tão difícil como esse? E a sensação que dá, lendo o texto, é que Oséias é uma vítima, né? Afinal de contas, Deus está pedindo e fazendo ele viver uma vida de sofrimento, uma vida de traição, de amar e ser traído. Que coisa doída, né? Mas a história de Oséias precisa ser vista por outro prisma, por uma outra perspectiva. A perspectiva é Oséias representa Deus. A história de Oséias é uma parábola, é uma representação. Ela é verdadeira, aconteceu, mas ela é uma parábola. É uma representação da relação de Deus conosco. A esposa de Oséias se chama Gomer. E o povo de Deus é como Gomer. Portanto, eu sendo povo de Deus, eu sou como Gomer. E Deus é esse noivo, esse marido que ama. E que resolveu não só dar uma segunda chance, mas restaurar a nossa vida de indignidade. Então, se Oséias é Deus e Gomer é o povo, lembre-se que Oséias, conquanto seja o profeta, Oséias também é o povo. Sendo assim, Oséias se vê na história de Gomer em relação a Deus. Ele sabe que ele é tão faltoso quanto a sua esposa é com ele. Ele é faltoso com Deus. E por isso, quando ele é chamado por Deus para experimentar, para a jornada de fé, experimentar esses dissabores, na verdade, ele estava completando nele os sofrimentos de Cristo. Ele estava experimentando aquilo que Cristo experimenta por nós. E toda vez que um crente começa a experimentar aquilo que Cristo fez por si, esse crente cresce na fé, aumenta o seu amor por Deus e experimenta a plenitude de Deus. Então eu posso crer que Oséias foi um dos homens mais abençoados da Bíblia. Pela missão que Deus deu, ele conheceu com profundidade o tamanho, as dimensões do amor de Deus, que Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que é exatamente isso que faz a gente ser tomado de toda a plenitude de Deus, a gente conhecer as dimensões do amor de Deus. Eu vou ler 2 textos de Oséias, um eu vou ler agora, e o outro a gente vai conversando sobre ele. O primeiro texto está no capítulo 3 de Oséias, versículos de 1 a 5. Oséias, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Que é o capítulo todo. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E disse para a mulher, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. E depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus, e também buscarão um novo rei, Davi, o seu rei,
e nos últimos dias, tremendos, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém. Vamos orar. Meu Deus, tem misericórdia aqui de nós, nos ajuda a ouvir tua voz, Deus. Como foi dito por André aqui no começo do culto, ao ler tua palavra, é a tua voz. Não deixa a gente se confundir com qualquer outra ideia aqui, meu Deus. Por isso, torna a nossa mente cativa ao Senhor, ilumina os nossos pensamentos e, sobretudo, meu Deus, aquece o nosso coração. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 1 de Oséias conta a história de Deus chamando ele para se casar com uma mulher de prostituição chamada Gomer. Ele se casa, ele tira ela daquela vida de prostituição e se casa e tem filhos. E os filhos, quem dá o nome é Deus. Deus vai dando o nome aos filhos, representando o pecado e a história de Israel. Cada um dos filhos, o nome que é dado é representando o momento que Israel está vivendo. Mas acontece uma coisa trágica na história de Oséias. Como se não bastasse ele pegar uma mulher que vivia na prostituição, era uma prostituta, ele pegar para casar, tirando ela de lá, acontece um negócio. Oséias tem um amigo próximo. E Gomer fez algum negócio, alguma coisa com esse amigo que ficou devendo a ele dinheiro, e não foi pouco dinheiro. Ela fez escondido de Oséias. Então você está me entendendo, irmão? A esposa do profeta foi fazer um negócio, um comércio lá com o amigo do profeta, e ela ficou devendo um valor muito grande e não falou para o seu marido. Naquela época, quando uma pessoa contraía uma dívida que ela não podia pagar, a maneira de pagar era se tornando escravo. Entenda isso. Isso era a maneira da época. Então, Gomer se tornou escrava do amigo de Oséias. E o pagamento era uma vida sexual. Então, veja, Oséias está sendo triplamente traído. Ele está sendo traído pela mulher, porque a mulher está fazendo negócio escondido dele e está contraindo dívida. Portanto, está sendo traído na vida financeira. Oséias está sendo traído pelo seu melhor amigo. Portanto, o amigo é aquele cara que é um escorpião, né, que vai lá e dá a ferroada. E está sendo traído pela mulher que ele amou e tirou da vida pregressa. Então, ele está sendo triplamente traído. Alguém já foi traído aqui? Já sentiu a dor do ferrão da traição? De você se sentir prejudicado, no mínimo, ou de você se sentir realmente maculado, ferido, chateado? Oséias está se sentindo, mas numa profundidade que talvez nenhum de nós aqui sentiu. E o que Deus faz com Oséias? Deus não diz para Oséias assim: Oséias, você tem razão, você está, coitado, sofrendo demais, e eu entendo você, e portanto eu vou deixar você sofrer um pouco e depois eu vou lhe recuperar e lhe restaurar. Não. O que Deus diz para ele é o seguinte: vai, perdoa tua mulher, resgata ela. Preste atenção, irmão. Resgatar significa ele ter um prejuízo financeiro para pagar as dívidas da mulher. Quando o texto diz que ele comprou a mulher, o significado é que ele foi pagar a dívida que a mulher tinha com o amigo, para tirar ela da casa do amigo. E ele pagou uma soma imensa à época, uma soma imensa. Talvez ele não tivesse esse dinheiro, mas ele foi contrair dívidas para pagar a conta da mulher, para tirar a mulher da casa do amigo, para tornar a mulher sua mulher de novo. Você tinha coragem de fazer isso, irmão? O texto está dizendo que a mulher se arrependeu? Alô? Você está me acompanhando, irmão, ou não? Sim? Está me acompanhando aqui? Está com raciocínio aqui ou está no mundo da lua? Veja, o texto diz que a mulher se arrependeu, mas Deus está dizendo: vai lá e paga a conta. E traz ela de volta para o lar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi e pagou. Você sabe onde foi que aconteceu isso na nossa história, não sabe? Nós somos aqueles que Deus amou e nós voltamos a pecar, ou não? Sim? Sim. E a gente trai Deus.
E como é que Deus resolve o problema do nosso pecado? Indo à forra, desprezando a gente, deixando a gente de lado? Não. Ele paga o preço do nosso pecado. Foi muito mais grave do que o que Osés teve que fazer. A gente está falando do Filho de Deus, o maior tesouro, porque é o não criado. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado, mas não foi criado. Ele é eterno. A gente está falando do imortal. Esse é o preço que Deus paga. Não são as moedas de prata, não é uma quantidade de cereal. A gente está falando de um valor que não pode ser medido, calculado. Se fosse uma vida humana, já era difícil a gente calcular o valor. Na verdade, impossível. A gente não está falando de uma vida só. A gente está falando da vida, o autor da vida, o criador de tudo que há, que com a sua palavra faz a história acontecer. Deus resolveu dar o maior valor, o maior preço por uma prostituta que se chama eu. Eu. E ele fez isso. Ele pagou o meu preço a fim de me tirar dessa vida de escravidão, dessa vida de dívida que eu tinha para com o diabo, para com o pecado, para com os meus algozes, com os meus senhores que governavam a minha vida. Quando ele me tirou de lá, então vejam que o texto diz que Oséias fala para ela assim: você me espera, porque daqui a pouco eu venho. Por enquanto você não se prostitua. Isso aqui é uma menção à história de Israel imediata naqueles dias. Israel estava sendo o tempo todo afrontado pela Síria e ele estava tentando fazer algum negócio com nações paralelas a fim de se livrar da Síria. O que Deus está dizendo é: você será tomado pela Síria, você não se prostitua e depois você espera, porque eu vou restaurar a sua vida, a gente vai estar junto de novo. Está falando de um cativeiro que aconteceria naqueles dias. Isso remete à nossa própria existência. Nós estamos agora debaixo dessa situação de mundo, ainda debaixo de uma situação de pecado. Mas o que ele está dizendo é: espera, não se prostitui. Daqui a pouco eu venho e a gente vai ter núpcias. Amém, irmãos? Amém. Daqui a pouco, não se prostitua, fica esperando. Só que aí, irmãos, a mulher não é confiável. E a pergunta que eu faria é: eu sou confiável? Eu sou confiável? Não se prostitua. Para uma prostituta, não se prostitua. Para uma pessoa que é capaz de trair o marido e se endividar e depois deitar e rolar com o amigo do marido. Tem jeito para uma pessoa dessa, irmão? Por isso que eu queria chamar você para ir para o capítulo 14 agora. No capítulo 14 eu queria ver como Deus faz, porque ele está dizendo espera. Mas essa espera, Deus não está passivo. Ele está agindo para lhe abençoar, para lhe conquistar através do seu amor. E esse texto fala sobre isso, capítulo 14. Eu vou lendo o capítulo e a gente vai conversando já sobre ele, tá? Veja o que diz versículos 1 e 2. Volta, ó Israel, para o Senhor, o teu Deus. Agora está falando comigo, com você, e Oséias está ouvindo a voz de Deus, sabendo que é com ele também. Porque pelos teus pecados estás caído. Você que muitas vezes se sente aquém da vida espiritual, você diz: eu sei que Jesus morreu por mim, eu creio nisso, mas se sente como se estivesse ainda escravizado pelo pecado, se sente como se você não tivesse moral ou condição, dignidade de se relacionar com Deus. Veja o que Deus está falando com você. Volta. A ideia aqui não é que você deixou, mas é que você precisa voltar a esse relacionamento, porque você já tem. Não perde isso. Volta. Volta, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Aí no versículo 2 diz: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Veja, a palavra tende convosco palavras, a ideia aqui é que aquilo que vai ser dito
é aquilo que está no coração. Quais são as instruções de Deus para o relacionamento da gente aqui? Ele diz, versículo 2, perdoa toda iniquidade. Você fala isso para Deus, Senhor, perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O que é bom para Deus não é o esforço que a gente faz, seja para servir ou para se santificar. Não é isso que é bom. O que é bom para Deus é a sua gratidão expressa no seu coração e na sua boca. Preste atenção no que Deus está dizendo. Ele está dizendo, a relação com Deus se constrói à medida que você tem um coração que reconhece e que é grato. Não é o que você faz que traz dignidade a você para ter um relacionamento com Deus, mas é o quanto você reconhece o que Ele fez. Você entendeu, irmão? Alô? O que Deus fez, à medida que a gente reconhece, a gente se sente humilde. A gente não se sente como se a gente tivesse conquistado, mas como sendo conquistado, como sendo amado. Isso muda a maneira da gente se comportar. A gente não se comporta mais como se a gente conseguisse alguma coisa, mas como alguém que foi conquistado e, portanto, Ele conseguiu por nós. Deus nos deu o privilégio de termos um relacionamento com Ele por meio do seu Filho. Hebreus diz, agora nós podemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho, o véu foi rasgado, face a face com o Pai, Jesus derramou o seu sangue e nos purificou de toda iniquidade, Então eu e você podemos ter livre acesso a Deus pelos méritos de Jesus. O que ele está dizendo é, não pensa que você se esmerar na pregação da palavra, no louvor, no lanche, nos trabalhos e atividades da igreja, ou mesmo se esmerar numa tentativa de ter uma vida ilibada, uma vida cheia de moralidade, uma vida correta. Não são os seus atos de justiça que vão dignificar você para ter um relacionamento com Deus, mas é o ato de justiça de Deus, através do seu Filho, que dignifica você. Portanto, reconheça, agradeça e viva uma vida de gratidão. Olha só, quando um presente do tamanho do que Deus deu para a gente nos é dado, a gente pode até ter problema, a gente tem na terra, circunstâncias adversas, às vezes uma doença, um aperto financeiro, um problema que é na família, às vezes um problema que é na nação, às vezes um problema que aperta todos nós ao mesmo tempo. A gente pode passar pelos problemas. No mundo tereis aflição, mas o quê? Tenha bom ânimo, permaneça. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Eu estou preparando um lugar para você. Espera um pouco, irmão, espera um pouco. Se a gente está passando pela luta, pelo cadinho, pelo problema, pelo aperto, eu e você já recebemos da vida o melhor. Nós recebemos o próprio Senhor Jesus. Ele é o legado de Deus para termos um relacionamento vivo com Deus. E naquela hora da aflição, ou mesmo na hora da satisfação, estar de joelho diante do Pai, olhando face a face para o Pai, dizendo, Senhor, eu tenho o privilégio de estar contigo. Não há nada nessa terra que seja tão bom, ou que traga tanta paz, ou que restaure a nossa alma como a presença de Deus. Portanto, irmão, não é o esforço, mas a gratidão fiel, real, sincera, verdadeira. Um senso de gratidão que gera arrependimento. Deus está dizendo para você, volta sim. Não tenta fazer um relacionamento aí na base da eu posso, eu consigo, eu vou. Não, mas volta. Ele diz, converta-se. Converter é a ideia de que você está indo numa direção e você muda a direção. Não é a nossa dignidade, não é o nosso esforço, mas a nossa contrição, o nosso senso de realidade. Ele pagou um preço imenso por nós. Versículo 3. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão
alcançará por ti, ó Deus, o órfão alcançará misericórdia. Veja as duas ilustrações que Deus está dizendo para Israel aqui. Primeiro, ele fala a Assíria e a sua mão. A Assíria é o poder militar daquela época. A Assíria não vai libertar vocês. E nem muito menos o esforço e o poder da mão de vocês vai libertar vocês. O que Deus está instruindo aqui nessa primeira imagem é que não há força humana que consiga fazer a gente ter uma relação com Deus de dignidade. Não há. E não há força humana que resolva os nossos problemas aqui na Terra. Preste atenção, irmão. Veja, a gente às vezes acredita que mudando um político a gente resolve os problemas. Pode resolver alguns problemas da Terra, mas não resolve os nossos problemas. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Não há força humana. Às vezes a gente acha assim, eu estou com problema de doença e eu digo assim, é o médico que vai resolver. O médico pode diagnosticar a doença. O médico pode até ter um tratamento, mas só quem cura sabe quem é, irmão? Alô, sabe quem é? É Deus. Se Deus disser não vai curar, eu pergunto aqui para o doutor Pablo, vai curar? Não vai não. Pablo abre o coração, eu nunca vi não, né? Mas ele abre o coração, o negócio está pulsando lá, não é assim, Pablo? Está pulsando lá e ele faz a cirurgia, irmão. Mas quando ele está vendo o coração lá pulsando, ele sabe que tem uma que sustenta aquele coração. É ou não é? É a medicina, são os instrumentos, só tem um que pode. Você está me ouvindo, irmão, que eu estou falando aqui? Preste bem atenção. A converter-se a Deus, a gratidão a Deus, é um tipo de esperança que começa a brotar na gente, tipo, Deus tem solução para mim. Você acredita nisso? Amém. Deus tem solução para mim. Deus tem solução para minha casa. Deus tem solução para as minhas crises. Você acredita nisso? E não há outro. Os especialistas dessa terra podem ser instrumentos nas mãos de Deus para nos abençoar, mas só tem um que tem solução para nós. E se você for muito bom numa coisa, sei lá, você é o cara, sei lá, o palestrante, o organizador, o rico, não sei o quê, se você é muito bom numa coisa, saiba que não é a sua força. Nunca será. Sai desse posto que você não cabe nele. Nunca. Essa é a primeira imagem que ele coloca. Mas aí ele coloca uma outra imagem que é o inverso oposto. Um órfão. O que é um órfão? A figura de um órfão é uma criança. Uma criança que não tem nem pai nem mãe. Imagina uma criança colocada nesse mundo que não tem nem pai nem mãe. Essa criança vai viver. Ela vai conseguir? Ela tem como subsistir? O órfão, ou seja, quando eu e você nos sentimos como um órfão se sente, não no sentido da dor, mas de não ter ninguém por ele. Quando eu e você reconhecemos que não é o nosso esforço, nem os outros podem fazer por nós para resolver os nossos problemas, esse alcançará a misericórdia. Não é o que está escrito aqui, irmão? Você leu aqui, não? Versículo 3? Sim. O órfão. E ele diz assim, por ti, por Deus, o órfão alcançará a misericórdia. Deus é o pai dos órfãos. Quantos órfãos tem aqui hoje? Aqui? Quantos órfãos? Eu também. Só tem ele. Só ele. Vamos avançar. Versículo 4. Deus está dizendo o que ele faz agora. Eu curarei a sua infidelidade. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus não está estático vendo as nossas claudicações, os nossos tropeços, nossas perdições. Ele não está estático. Ele está trabalhando. Ele está resolvendo. Eu curarei a sua infidelidade. E Deus diz mais. Eu de mim mesmo amarei você. Eu vou repetir. Eu, Deus diz, de mim mesmo amarei Fubá. Amarei você. Diga seu nome agora. Como é seu nome, irmão? Diga seu nome agora. Deus está dizendo, eu vou amar você. Eu vou amar você. Olha, Deus tomou uma decisão no céu, eu não sei porquê. Eu não consigo achar uma razão que explique
Ele resolveu amar você. Ele vai curar você porque ele resolveu amar você. Ele resolveu me amar. E não tem nada que possa vencer o amor de Deus. Nada. Nada pode superar o amor de Deus. Porque a minha ira se apartou deles, ou seja, Deus resolveu tirar. Spurgeon diz assim, o texto, né? Amar vocês de livre graça é um corpo de doutrinas em miniatura que declara a graça que flui sem exigir de nós qualquer mérito. Deus não está esperando que você valha a pena para ele amar você. É por isso que ele está dizendo para Oséias, Oséias, ama Gomer. Oséias, ama Gomer. Gomer não merece, eu sei que eu sou Gomer. Não mereço, mas ele resolveu amar e resolveu curar. A nossa história com Deus aqui, irmãos, não é Deus olhando para nós falando assim, não tem jeito, estou muito decepcionado, que coisa horrível. Não. Quando ele foi para a cruz, ele resolveu puxar você para o lado dele e com uma riqueza e poder incomensurável, ele resolveu pôr você perto dele. E para isso ele cura você. Preste atenção. Não tem nenhum pecado no céu. Nenhuma impureza no céu. Nada que possa ser uma mácula, uma sujeira vai entrar no céu. Nada. Então como é possível você entrar no céu? Como vai ser possível você estar na presença de Deus ou você habitar na presença de Deus? É porque todas as nossas iniquidades foram tiradas pelo sangue de Jesus. É porque ele resolveu pagar o preço de forma cabal. É porque ele resolveu justificar você. Ele se fez pecado lá na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ele assumia toda a nossa indignidade, todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. Ele assume sobre si, tira de nós, recebe, e naquela hora que ele se torna pecado, o Pai não consegue olhar para ele, porque Deus não tem nenhum relacionamento com o pecado, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não pode olhar para o Filho se tornou pecado, para que no Filho eu e você fossemos feitos justiça de Deus, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu e você podemos ter paz com Deus, um relacionamento real. Deus resolveu curar a sua infidelidade. Não somos nós, mas Deus. Deus resolveu que nos amaria e, portanto, resolveu tirar de nós a ira que nos aparta dele. E aí, o restante do texto aí, dos versículos 5 a 8, Deus usa uma série de analogias para dizer como é que ele faz esse tratamento de curar, como ele revela o seu amor curando a gente. Ele usa essas expressões, ele diz, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. São figuras, analogias, ele está usando uma série de figuras. Então ele está falando aqui do orvalho, ele está falando do cedro, ele está falando dos ramos, ele está falando da oliveira, da fragrância. Versículo 7 ele diz, os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Eles serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim. Efraim é uma figura, uma expressão de Deus, falando também de Israel. Então ele está usando esse novo nome, é um nome de uma das outras tribos. Então ele diz, ó Efraim, que tenho eu com os teus ídolos? Ou seja, com a sua traição. O que é que eu tenho a ver com isso? Com a sua postura. O que é que eu tenho a ver com isso? E aí diz, eu te ouvirei, eu cuidarei de ti. Você crê nisso, irmão? Amém. Fala a verdade. Pessoas que creem de verdade que Deus as ama, elas se sentem em paz e cuidadas.
Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Eu te farei frutífero. Vou elencar aqui as imagens que são usadas. Primeiro ele diz, sou para eles como o orvalho. O orvalho, você sabe, é aquela névoazinha, aquelas gotas de água que caem na madrugada. Agora imagine o deserto. Imagine um lugar que tem muito pouca umidade, muito pouca água. Aquele orvalho todo dia de manhã é a única coisa que faz aquela plantinha lá continuar viva. O que Deus está dizendo é que ainda que o mundo e as circunstâncias pareçam um deserto para você, eu vou curando você porque eu tenho uma continuidade. Todo dia eu me apresento, as minhas misericórdias se renovam por você a cada manhã. Grande é a minha fidelidade. Eu não desampararei você, eu vou cuidar de você continuamente. Todo dia eu renovo o meu favor, a minha graça, o meu amor por você. Você pode dizer glória a Deus, irmão? É o cuidado contínuo. Segundo a imagem, ele diz, vai dar a eles um florescimento como o lírio. O lírio é usado na Bíblia muitas vezes. Jesus usa a figura do lírio, porque o lírio é belíssimo. O lírio consegue nascer no deserto. O lírio é uma expressão de esplendor, de palácio, de realeza. Portanto, o lírio tem um significado de beleza, de fulgor, de resistência e também de majestade. Ele diz que nós floresceremos como o lírio. E ele diz isso porque Deus é quem produz em nós a beleza de Cristo. Deus está nos transformando. É uma obra dele, não é uma obra nossa. Ninguém consegue mudar a gente, a não ser Deus. Mas preste atenção. Ninguém vai entrar no céu se não for transformado na imagem de Cristo. Romanos capítulo 8 diz que ele usa todas as coisas. Quando diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lembra disso? Romanos 8, 28? Ele segue dizendo, para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus está usando todos os processos na sua vida para fazer você como um lírio. Fazer você bonito. E bonito para Deus é Jesus, tá bom? Então não é nem a beleza física, né? Eu sei que eu estou cada vez pior. Mas fisicamente, né? Mas no espírito a gente vai se renovando e vai florescendo. Essa é a figura que ele está dizendo. Deus está trabalhando continuamente em você. Terceira figura, ele diz, lançar suas raízes como cedro. Cedro é uma outra imagem do Velho Testamento de uma madeira de lei fortíssima que era comparada ao ferro, comparada ao aço. O aço não era muito usado naquela época, mas o ferro. Então, quando alguém tinha acesso ao cedro, estava construindo uma segurança, estabilidade, uma firmeza. Ele está dizendo que Deus começa a construir em nós uma segurança, uma estabilidade emocional, espiritual, uma riqueza no coração, uma riqueza no caráter. As raízes, como a raiz do cedro. A gente ficar forte para os embates da vida, para as durezas da vida, ficar seguro no meio das circunstâncias mais difíceis. Irmãos, isso aqui é fé. Lançar as raízes é a medida que eu e você começa a acreditar. Você acredita mesmo? Quando chega um negócio, chega a luta, chega a dor, você acredita mesmo? Elas muitas vezes são um instrumento para fazer a gente ver a fidelidade de Deus, ver o caráter de Deus. A outra figura que ele usa é dar a nós o esplendor como o da oliveira. A oliveira era praticamente uma fruta ou uma árvore sagrada. Ela dizia que era a árvore indestrutível. Ainda hoje, quando você vai no Jardim de Getsêmani, existem oliveiras lá de muito mais de 2.000 anos, alguns falam de 3.000 anos. Elas são muito largas, elas são gigantescas. Agora, dentro ela não tem nada, ela parece uma caverna, ela tem uma
uma coisa por fora, mas por dentro ela já não tem mais. Porque à medida que ela vai morrendo, as lutas vão ferindo ela vai morrendo, ela vai crescendo. Em vez dela simplesmente morrer, ela cresce, ela se expande. Então a oliveira vai se expandindo. A parte que morre, acabou-se, mas a outra se renova. Ele está dizendo que a gente vai ter esse tipo de esplendor, esse tipo de viço, de quanto mais baterem na gente, mais vida nasce, mais poder nasce. Você lembra quando Maria e Marta chegam para Jesus para falar que Lázaro tinha morrido, seu irmão, e as duas dizem a mesma frase para Jesus: se estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Você lembra o que é que Jesus disse para elas? Você lembra? Eu sou a ressurreição e a vida. Tá ok comigo, irmão? Alô? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Ele pergunta para elas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Ainda que você leve uma paulada, você diz, agora não tem mais jeito. Viverá. Tá ouvindo, irmão? Alô? Eu sou a ressurreição e a vida. Crês tu isto? Hã? Crês? Marta, Maria, tu crês? Teu irmão está morto. Mas você consegue ver vida no meio da morte? A oliveira representa esse poder de Deus. Renova, fortalece, cresce. É chamada a árvore imortal. Tem jeito não, irmão. Pode bater. E crente é assim. Veja, a igreja do Senhor Jesus é tão forte. Nos primeiros séculos, aquela grande perseguição que aconteceu, muitos cristãos eram mortos em praça pública. Eles eram empalados assim nas vias, colocados lá no estaca, e eram tocados fogo. Eles viraram fogueira humana, eles viraram luz da cidade, o corpo deles sendo queimado. Mas sabe o que acontecia? Os pagãos, à medida que eles viam esse espetáculo grotesco de tantos cristãos sendo mortos, quando eles viam aqueles homens, mulheres sendo mortos de forma tão injusta, os pagãos começaram a se converter. Quanto mais pessoas morriam, mais gente se convertia e o evangelho crescia ainda mais. No meio da morte, mais vida era gerada. E então se cunhou uma frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais mata crente, mais crente aparece no mundo. Você sabe qual é a maior igreja cristã que está agora no mundo? Você sabe qual é? Você sabe? Sabe onde é? Na China. A China é a maior igreja cristã do mundo. Acontece que está nos bastidores, sabe por quê? Porque a China persegue cristão. E quando pega um cristão, mata. Mas estão dizendo, alguns missiólogos já estão dizendo, que uma outra área do mundo já tomou o lugar da China. Você sabe qual é o país que estão dizendo que é onde tem a maior igreja atual? Você sabe onde é? A Coreia do Norte. Você acredita nisso? Coreia do Norte? Como assim? Mataram o evangelho na Coreia do Norte, impediram tudo. Mas você sabe o que é que os cristãos da China estavam fazendo? Quando chegava no inverno, o inverno lá dá menos 30, menos 40 graus, é bem norte mesmo aquela região. Quando chegava no inverno, os rios congelavam. E sabe o que é que eles faziam? Num frio de 30 graus, os cristãos da China atravessavam o rio, que faz a divisa, a fronteira, altamente policiado, com muita gente lá para balear. Eles atravessavam o rio na noite para poder entregar a Bíblia para aqueles que queriam se converter na Coreia do Norte. O crente da Coreia do Norte que fosse pego com a Bíblia ia ser morto, mas adivinha quantos queriam? Milhares de milhares queriam as Bíblias para conhecer o Senhor Jesus. Quanto mais bater, mais cresce, irmão. É a nossa fé assim também. O nome disso é o poder da ressurreição. Quanto mais bate na gente, pior fica para quem bate. E não é porque a gente resista, não. É porque existe um poder de Deus em nós, que está representado pela oliveira.
A outra figura que ele usa é da fragrância e da fama do vinho do Líbano ou do próprio Líbano. O Líbano é usado o tempo todo. Eclesiastes, por exemplo, usa o Líbano como uma figura de riqueza, de opulência, de beleza. E ele usa o vinho do Líbano aqui por causa do aroma. Era conhecido por causa do fragor, do aroma do vinho do Líbano. E aí ele diz, vou dar a vocês a fragrância e a fama. Você pensa que isso é pessoal? Não é pessoal não, viu? É tipo assim, fubá vai ser famoso e cheiroso. Eu tento botar perfume para não ficar fedendo. Mas também famoso eu sei que eu não vou ser. Você sabe o que é que Deus está falando, irmão? É que é a igreja dele. É o perfume de Cristo na terra. E a igreja, ela ganha fama mesmo. A igreja é conhecida. Ela incomoda os seus adversários e ela atrai os descrentes. Ela é poderosa. Por falar nisso, irmão, vamos alcançar esse bairro aqui? Amém? Amém. Vamos alcançar, irmão. Essa região toda. Tenho dito para André, viu? Aqui, ó. Bastidor, viu? Tenho dito para André. André, esse tempo está pequeno. Nós precisamos de um tempo maior, não é não, irmão? Amém. O que você acha? Podia ter um templo aqui, assim, para umas 500 pessoas, não é não? Tochar de gente. É, irmão. Alcançar esse povo aqui. Vamos alcançar, irmão. Tem gente aqui que precisa de Jesus, não? Você está esperando o quê? Por último, no versículo 8, ele diz: eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Está me ouvindo, irmão? Ouça Deus aqui falando agora com você. Veja o que ele pergunta. O que é que eu tenho a ver com a sua infidelidade? Quando ele diz, Efraim, o que é que eu tenho a ver com seus ídolos? Você está me ouvindo aqui? Aquilo que você acha que penaliza você, que não deixa você poder ter um relacionamento com Deus. Deus está dizendo, o que é que eu tenho a ver com isso? Para mim está resolvido. Meu filho morreu, você está purificado. Eu ouvirei você. Está me ouvindo, irmão? Eu cuidarei de você. Sabe, isso é aquela história de alguém que, sendo muito amado, continua rebelde, porque se acha indigno. Continua sem aceitar, sem receber o amor, porque se acha indigno. O que ele está dizendo é, o que é que eu tenho a ver com a sua infidelidade? Esquece isso. Eu já resolvi isso. Para mim, a conta está paga. Vamos virar a página? Vamos se relacionar? Fala para mim. Cadê sua oração? Cadê as suas gotas de lágrimas aos pés do Senhor? Cadê, irmão? Alô? Fala comigo. Eu vou cuidar de você. Existe um homem na história da igreja chamado John Hyde. Depois ele ficou conhecido como Raiz de Oração. John Hyde foi criado numa família de pastor. Seu irmão mais velho se converteu antes dele, e quando seu irmão mais velho se converteu, disse que queria ser pastor e queria ser missionário na Índia. Com 20 anos, o irmão dele foi para a Índia, pegou uma malária na Índia e morreu. Logo quando chegou lá, pegou uma malária e morreu. John Hyde se converteu e disse, o senhor está me chamando para a Índia. Você já pensou o pai? Não, filho, tudo bem, você quer ser missionário, mas na Índia não, a gente acabou de perder o filho. É ou não? Tá bom, filho, quer ir para a Índia? Vai. Preparou o filho, estudou, se preparou para ir para a Índia. Quando ele estava no navio indo para a Índia, ele fez uma oração. Ele disse, Senhor Deus, eu quero te conhecer. Prepara o meu coração, eu quero te conhecer. Enquanto ele estava no navio, quando chegou lá, que ele viu aquele mundo complicado, diverso, uma dificuldade que ele não tinha como dar conta, ele falou, eu não vou conseguir alcançar ninguém para Deus aqui, ninguém. Mas eu tenho uma arma,
a oração. Ele começou a orar dizendo: Deus, me dá uma pessoa por dia. Você está ouvindo a oração dele? Sim. Senhor, me dá uma pessoa por dia. Ele passou 2 anos sem ninguém se converter, orando: Senhor, me dá uma pessoa por dia. No final do 2º ano, uma pessoa se converteu. E ele disse: Senhor, amanhã eu quero outro. E no 2º dia, uma segunda pessoa se converteu. No 3º, 4º, 5º, passou 1 ano, uma pessoa se convertendo por dia. 365 pessoas se converteram naquele ano. Ele falou: Senhor, já que tu me ouves, agora eu queria 2 pessoas por dia. E nesse 2º ano desses eventos, começou a ter 2 pessoas por dia. No final do 2º ano, ele disse: Senhor, tu me ouves. Que tal o Senhor me dar 4 pessoas por dia? E tinha muito mais de 1000 pessoas se convertendo por ano na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque ele resolveu orar. Ouça o que Deus está dizendo para você. Você acha que eu não vou lhe ouvir? Porque você não merece. Porque você é difícil, porque você é inconstante, porque você é infiel. Agora escuta o que eu quero dizer para você. Eu já resolvi isso da minha parte. Eu já resolvi curar você e já resolvi amar você. Eu já resolvi. Da minha parte está tudo certo. Eu quero ouvir você. Fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Você tem alguma coisa para pedir para Deus, irmão? Alô? A gente leu aqui Jesus falando: tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Sabe quem vai dar? Eu. Você acredita nisso? Amém. Que doidice, não é, irmão? Para que a gente se preocupar tanto, não é, não? Para que a paranoia? A gente ouve as notícias de política, de Brasil, não sei o quê, fica noiado, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peraí. O Rei da Glória resolveu me amar e cuidar de mim. Vai dar errado, irmão? Não. Eu te ouvirei. Eu cuidarei de ti. E aí ele diz: eu vou fazer de você frutífero. Você acredita nisso? Vai usar a sua vida para pessoas alcançarem a salvação ou serem alcançadas pela salvação. Você acredita nisso? É possível? Você já deu à luz a algum filho espiritual? Quem não deu à luz a algum filho espiritual, você não sabe o que você está perdendo. Que privilégio maravilhoso é dar luz a filhos espirituais. Pessoa que está do seu lado, você está levando a Bíblia, conduzindo, e a pessoa se converte. Quando eu estava no Instituto Bíblico Macedônia, essa experiência foi bem marcante para mim, para me introduzir no mundo da conversão. Lá a gente fazia visita a cada sábado a um lugar chamado Mussurepe. Naquele lugar, era um lugar assim muito pobre, muito carente, e todo sábado a gente ia para a mesma casa para estudar a Bíblia cronologicamente, de Gênesis até os Evangelhos. Eu cheguei na casa de uma senhora e falei assim: a senhora me permite estudar com a senhora a Bíblia aqui todo sábado? Ela falou: claro, meu filho, claro. Quer um cafezinho? Eu disse: quero. Entrei, tomei o cafezinho, a gente começou com Gênesis 1. Aí a gente foi nos encontros. Ela não conhecia, ela era devota de Virgem Maria. Ela não conhecia a história do Senhor Jesus, ela não conhecia a história da Bíblia. Ela falava, e tinha inclusive assim, um santo lá na sala, aquele negócio todo. Ela falava assim: eu tenho que tirar o santo. Eu disse: tem não. Deixa o santo aí, não tá fazendo mal a ninguém não, deixa ele aí. Vamos estudar a Bíblia. A gente foi estudando a Bíblia, irmão. Foi estudando a Bíblia. Dona Carmo, o nome dela era Carmo. Dona Carmo, Carminho. Uma senhorinha. Começou a conhecer a Bíblia.
ela começou a se preparar, ela tomava banho, ficava tão bonitinha para a visita que vinha no sábado. A Bíblia. Foi estudando. E a sequência era, esse povo precisa de um Salvador. Porque a Bíblia você vai lendo e está lá, revelando, rapaz, o pecador precisa de um Salvador. Não é isso que vai revelando a Bíblia, né? E ela não conhecia a história de Jesus. Então, ela ficava, e não vai ter um Salvador, não? Espera, dona Carmen. Daqui a pouco, quem sabe, Deus vai providenciar um Salvador. Mas não tem um Salvador, não. Ô, meu filho, eu estou tão aflito, não tem um Salvador. Não espere, dona Carmen, tenha calma. E a gente foi lendo a Bíblia. Quando a gente abriu o Evangelho, aquela mulher só fazia chorar. Quando ela entendeu, eu nem disse a ela, esse é o Salvador. Mas quando ela entendeu, ela disse, Deus providenciou um Salvador, meu filho. Me diga isso, Deus providenciou um Salvador. Assim, foi. E foi o filho dele, ela falou, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Sábado seguinte. Cadê o santo lá? Cadê o santo? Glória a Deus. Não tinha mais santo, irmão. A mulher tinha entendido, conhecido. Ela entendeu que Deus resolveu o problema da vida dela. Depois dessa experiência, eu entendi. Eu disse, meu Deus, não é eloquência, não é eu saber nada, é só estudar a Bíblia com as pessoas. Quando estuda a Bíblia com as pessoas, o próprio Espírito revela a elas e elas querem. Você sabe ler, não? Todo mundo sabe ler aqui? Tem uma Bíblia? Se não tiver, eu posso dar para você. Tem uma Bíblia? Então você pode me evangelizar. Chama no trabalho. Chama vizinho, parente, filho, sei lá quem, chama. Lê a Bíblia. Vai lendo, revelando a história. O Espírito Santo é quem converte, irmão. Mas eu e você somos o canal que Deus usa. O texto diz que o Senhor vai fazer a gente ficar fragoroso, né? Cheiroso. A igreja vai ter fama. Sabe por quê? Porque Ele vai tornar a gente frutífero. Você já teve o prazer de ter pessoas se convertendo com você? Sim? Já teve o prazer de acompanhar e ver o crescimento espiritual de alguém? Sim? Se você não teve, irmão, eu vou dizer para você, você está perdendo um doce, uma delícia, um negócio tão gostoso que não tem nada na terra que seja igual. Nada. Deus está dizendo para você, eu ouvirei você. Eu cuidarei de você. Eu torno você frutífero. Vamos frutificar? Amém. Você percebeu como é que Deus resolve nosso problema de infidelidade? É cercando a gente de amor e cuidado. E fazendo a gente viver uma vida de gratidão a Ele. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua